Você pode pensar que Florence Scovel Shinn tinha vida fácil, que ela ensinou manifestação porque tudo vinha facilmente para ela, que ela nunca realmente testou próprios ensinamentos sob pressão real. Mas você está completamente errado. Florence enfrentou adversidades devastadoras, múltiplas, e houve momento onde tudo que ela ensinou foi testado ao máximo, momento onde ela teve que escolher, aplicar ensinamentos ou colapsar, e ela aplicou, e superou, e documentou o processo completo. E documentação dela mostra exatamente como usar ensinamentos espirituais em crise real, não teoria, prática sob fogo. Fique até o final porque vou te contar a história completa de maior adversidade de Florence e exatamente como ela aplicou próprios ensinamentos para superar. E a aplicação dela serve como manual para qualquer pessoa enfrentando adversidade agora. Imagine bombeiro. Bombeiro ensina combate a incêndio. Mas ensinar não é mesmo que estar dentro de prédio em chamas. Teoria não é prática. E quando o bombeiro entra em incêndio real, tudo que ele ensinou é testado. Ele aplica ou morre. Ele permanece calmo ou entra em pânico. E ação sob pressão extrema revela se ensinamento é real ou apenas teoria vazia. Florence era bombeiro que entrou no incêndio. E não apenas sobreviveu, mas documentou exatamente como usou cada ferramenta. E documentação dela é presente, porque mostra que ensinamentos funcionam não apenas em teoria, mas em inferno de adversidade real. Florence Scovel Shinn enfrentou múltiplas adversidades, mas maior foi a combinação que aconteceu em período de 2 anos. Primeiro, casamento dela deteriorou completamente. Marido, que já era difícil, tornou-se impossível e, eventualmente, abandonou ela. Divórcio em 1912 era escândalo social massivo. Mulher divorciada era pária. Florence perdeu não apenas marido, mas status social. Segundo, trabalho dela como ilustradora diminuiu. Mercado mudou. Estilo dela saiu de moda. Renda caiu drasticamente. Terceiro, mãe dela faleceu. Perda emocional profunda. E quarto, Florence estava com 40 anos, considerada velha demais para recomeçar na sociedade da época. 4 adversidades simultâneas: financeira, social, emocional e idade. Combinação que quebraria a maioria. E Florence estava à beira. E aqui é parte crucial. Florence documentou em diário privado como ela aplicou próprios ensinamentos. Não para ensinar inicialmente, para sobreviver. E décadas depois, diário foi publicado. E revela processo exato. E processo não era místico. Era prático, disciplinado, passo a passo e funcional. Florence usou 4 princípios principais que ela ensinava. E usou em ordem específica. E ordem importava, porque cada princípio estabelecia base para próximo. E todos 4 juntos criavam superação completa. Princípio 1. Recusa de consentir com aparência. Primeiro princípio que Florence aplicou foi recusar consentir com aparência de derrota. Situação parecia devastadora. Divorciada. Sem dinheiro. Mãe morta. Envelhecendo. Aparência era de vida acabada. E Florence escreveu em diário: aparência grita derrota, mas eu recuso consentir com aparência. Eu vejo através de aparência para a realidade divina que está emergindo. Situação não é meu destino. É apenas capítulo que parece escuro, mas está preparando despertar. Ela não negou a realidade da situação. Ela reconhecia divórcio, reconhecia falta de dinheiro, reconhecia dor de perda, mas ela recusou interpretar situação como final. Ela interpretou como transição, e interpretação determina a resposta. Interpretação de final leva à desistência. Interpretação de transição leva à ação. Florence escolheu transição conscientemente. Contra a evidência, contra a opinião de todos ao redor que diziam que a vida dela havia acabado. E ela criou declaração que repetiu 1000 vezes. Esta situação não é fim, é recomeço disfarçado. Eu vejo oportunidade onde outros veem derrota. Eu avanço quando outros desistiriam. E repetição não era para convencer o universo. Era para reprogramar propriamente que estava tentando entrar em desespero. Repetição manteve ela em pé quando tudo empurrava para baixo. Princípio 2. Palavra falada como criadora. Segundo princípio, foi uso consciente de palavra falada para criar realidade nova. Florence ensinou que palavra tem poder criativo, e ela aplicou. Ela falava sobre futuro não como esperança, mas como decreto. Ela disse, e está em diário: eu decreto trabalho novo perfeito para mim. Eu decreto relacionamentos novos saudáveis.
Eu decreto prosperidade fluindo de novas fontes. Eu decreto alegria retornando à minha vida. Assim é. E crucial, ela não dizia isso na esperança de que aconteceria. Ela dizia isso como estabelecimento de fato em substância espiritual. Diferença é tudo. Esperança é passiva. Decreto é ativo. Esperança pede. Decreto comanda. E Florence comandou. Todos os dias. Múltiplas vezes. Independente de aparência não mudando ainda. Ela manteve palavra de decreto constante, porque palavra consistente programa realidade, e realidade eventualmente espelha a palavra. Sempre espelhou, sempre espelhará. Princípio 3. Ação inspirada sem forçar. Terceiro princípio. Foi tomar ação, mas ação inspirada, não forçada. Florence distinguia entre dois tipos de ação. Ação de pânico, frantic, desesperada, sem direção clara. E ação inspirada, calma, direcionada, sincronizada com intuição. E Florence escreveu: eu não vou agir de desespero. Desespero produz resultados desesperados. Eu vou esperar orientação. E quando orientação vier, vou agir decisivamente. E ela praticou. Ela não aceitou o primeiro emprego oferecido por desespero. Ela esperou até sentir que estava certo. Ela não entrou em relacionamento novo por solidão. Ela esperou até pessoa certa aparecer. Ela não forçou o trabalho artístico em estilo antigo que não funcionava mais. Ela explorou novos caminhos quando intuição indicava. E ação inspirada produziu resultados que ação desesperada nunca poderia, porque ação desesperada vem de medo, e medo bloqueia. Ação inspirada vem de orientação interna, e orientação conecta com fluxo universal. Princípio 4. Gratidão antecipada. Quarto princípio. Foi praticar gratidão antecipada. Não gratidão por passado. Não gratidão condicional por futuro. Serei grato quando. Mas gratidão presente por manifestação que está vindo. Florence escreveu o exercício que fazia diariamente. Eu sou grata pela manifestação completa que está acontecendo agora mesmo, embora ainda não seja visível. Eu agradeço por trabalho perfeito que está vindo. Eu agradeço por recursos que estão fluindo. Eu agradeço por alegria que está retornando. E gratidão antecipada teve efeito duplo. Primeiro, mudou frequência emocional dela de medo para paz. Porque é impossível ser grato e ansioso simultaneamente. E paz permite clareza. Clareza permite ação correta. Segundo, gratidão antecipada. Programa subconsciente para já tenho. E já tenho atrai correspondência. Lei testada. Comprovada. Funcional. Florence usou. E funcionou. Aplicação de 4 princípios não produziu resultado instantâneo, mas produziu resultado consistente. Primeiro mês. Pequenas aberturas. Pessoa ofereceu trabalho de ilustração pequeno. Florence aceitou. Não porque pagava bem, porque era movimento. Segundo mês. Convite para dar palestra sobre arte em clube de mulheres. Florence aceitou. E descobriu talento para falar publicamente que não sabia que tinha. Terceiro mês. Palestra levou a outra. E outra. Novo caminho abrindo. Sexto mês. Florence estava palestrando regularmente. Renda modesta, mas estável. E mais importante, propósito. Ela estava ensinando não apenas arte, mas princípios de vida que aprendeu através de adversidade. Um ano após ponto mais baixo, Florence havia transformado palestras em pequeno negócio. Ela ensinava princípios de pensamento correto. E pessoas pagavam para aprender. Renda superou o que ilustração pagava antes. 2 anos. Primeiro livro publicado. The Game of Life and How to Play It. Baseado exatamente em princípios que ela usou para superar a adversidade. Livro se tornou best-seller. E lançou Florence em carreira completamente nova. Carreira que nunca teria existido se a adversidade não tivesse forçado reinvenção. Florence escreveu depois. Eu agradeço pela adversidade. Não porque gostei, não gostei. Foi inferno. Mas porque a adversidade me forçou a aplicar ensinamentos que eu professava, mas não havia testado profundamente. E a aplicação provou que ensinamentos funcionam, não apenas em teoria, em fogo de tribulação real. E prova me deu autoridade, não autoridade de livros lidos, mas autoridade de batalhas vencidas. E essa autoridade transformou meu trabalho e minha vida. Deixe-me contar 3 histórias de pessoas que usaram mesmos 4 princípios em adversidades próprias. Cláudia perdeu o emprego em crise econômica. 47 anos. Mercado de trabalho brutal para a idade dela. E ela entrou em desespero.
Mas Cláudia havia estudado Florence e decidiu aplicar 4 princípios. Primeiro, recusa de consentir com aparência. Aparência dizia: você é velha demais, você não vai conseguir emprego novo. Você está acabada. Cláudia recusou. Eu não consinto com essa narrativa. Eu vejo nova oportunidade emergindo. Segundo, palavra falada. Cláudia decretou diariamente: oportunidade perfeita vem para mim agora. Idade é vantagem, não desvantagem. Eu sou valorizada por experiência. Terceiro, ação inspirada. Cláudia não enviou 1000 currículos em pânico. Ela esperou orientação interna e seguiu. Intuição a levou para explorar consultoria em vez de emprego. Ela nunca havia considerado. Quarto, gratidão antecipada. Eu agradeço por clientes perfeitos que estão vindo. 3 meses. Primeiro cliente de consultoria. Pequeno, mas início. 6 meses. 3 clientes. 1 ano. Negócio de consultoria estabelecido. Ganhando mais que emprego anterior. E Cláudia, usando a adversidade de perder emprego como Florence usou divórcio, reinventou carreira completamente. E prosperou. Porque aplicou princípios sob pressão. E princípios funcionaram. Depois temos Roberto. Negócio dele faliu. Dívidas massivas. Família dependendo dele. E ele estava à beira de colapso. Mas Roberto lembrou de história de Florence. E aplicou. Primeiro, recusa de aparência de derrota. Falência não é fim, é recomeço. Segundo, decreto. Eu decreto que todas as dívidas são pagas. Eu decreto novo fluxo de renda. Assim é. Terceiro, ação inspirada. Roberto não tentou salvar negócio morto. Intuição disse: solte, comece novo. Ele obedeceu. Quarto, gratidão antecipada. Eu agradeço pela solução completa que está manifestando. 6 meses. Dívidas reestruturadas com termos gerenciáveis. Novo negócio pequeno começado em área diferente. 1 ano. Novo negócio lucrativo. Dívidas sendo pagas sistematicamente. 2 anos. Totalmente recuperado. E Roberto documentou. Princípios de Florence funcionam em teoria. E funcionam sob pressão de falência real. Eu testei. Funcionaram. E salvaram não apenas finanças, mas sanidade mental. E então temos Helena. Helena enfrentou doença séria, não financeira, mas médica, e usou mesmos princípios. Primeiro, recusa de aparência de diagnóstico terminal. Médicos veem estatísticas. Eu vejo possibilidade de cura. Segundo, palavra falada. Eu decreto saúde completa. Eu comando que corpo se alinhe com perfeição divina. Terceiro, ação inspirada. Ela não apenas aceitou tratamento convencional, ela adicionou práticas integrativas quando intuição indicou. Quarto, gratidão antecipada. Eu agradeço pela cura que está acontecendo agora. Tratamento foi difícil, mas Helena manteve princípios, consistentemente, sem vacilar. E contra todas as probabilidades estatísticas, ela se recuperou completamente. Médicos chamaram de milagre. Helena chamou de lei aplicada corretamente. Princípios de Florence funcionam para dinheiro, funcionam para a saúde, funcionam para tudo, porque são princípios universais de manifestação, não limitados à área específica. Você vê o padrão? Florence superando divórcio, pobreza, perda. Cláudia superando desemprego em idade difícil. Roberto superando falência. Helena superando doença. Todos usando os mesmos 4 princípios. E todos superando, porque princípios funcionam, não apenas em teoria. Em fogo de adversidade real, testados, provados, confiáveis. Então, como você aplica 4 princípios agora? Protocolo específico. Aplicação de princípio. 1. Recusa de consentir com aparência. Você identifica a adversidade que enfrenta e identifica a narrativa que a aparência conta. Você está acabado. Isso é impossível. Você falhou. Narrativa de derrota. E você conscientemente recusa. Você diz: eu não consinto com essa interpretação. Eu vejo isso como transição, não fim. Como desafio, não derrota. Como preparação para despertar, não sentença de morte. E você repete, centenas de vezes se necessário. Até mente aceitar interpretação nova em vez de antiga. Aplicação de princípio 2. Palavra falada. Você cria decreto sobre solução. Não esperançoso. Definitivo. Eu decreto, solução específica. Eu comando manifestação completa. Assim é. E você diz diariamente, manhã e noite mínimo, com voz firme, com convicção crescente. E palavra consistente programa realidade.
Sempre programou, sempre programará. Aplicação de princípio 3. Ação inspirada. Você distingue entre pânico e inspiração. Pânico empurra você para a ação frenética sem direção. Inspiração puxa você para a ação calma direcionada. E você espera a inspiração. Você silencia a mente. Você pergunta internamente: qual o próximo passo correto? E você escuta. E quando a resposta vem, e vem sempre eventualmente, você age, decisivamente, sem hesitação, porque a ação inspirada é sincronizada com o fluxo universal, e fluxo carrega você. Aplicação de princípio 4. Gratidão antecipada. Você pratica gratidão não pelo que tem, pelo que está vindo. Eu sou grato pela solução que está manifestando agora. Eu agradeço pela transformação em processo. Eu celebro vitória que está emergindo, diariamente, com sentimento. Porque gratidão antecipada muda a frequência de medo para fé. E fé permite manifestação que medo bloqueia. Protocolo de 90 dias. Você aplica 4 princípios consistentemente por 90 dias. Por que 90? Porque a adversidade séria não resolve em semana, requer persistência. Mas 90 dias de aplicação consistente produz mudança tangível. Sempre. E mudança tangível cria momentum. E momentum carrega para a resolução completa. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Mas 90 dias iniciais estabelecem que você não colapsou. Você está aplicando. E aplicação garante eventual superação. Florence dizia: adversidade não é punição, é teste. Teste de se você realmente acredita no que professa, ou se eram apenas palavras bonitas em dias fáceis. E teste é presente. Porque passa ou reprova, você aprende. Se passa, aprende que princípios funcionam sob pressão, e confiança em princípios se solidifica. Se reprova, aprende onde precisa fortalecer, e pode tentar de novo, mas teste não é punição, é oportunidade de prova. Última coisa crucial: compartilhe superação depois. Quando você supera a adversidade usando princípios, você tem obrigação de compartilhar, não para glorificar a si mesmo, para dar esperança a outros em adversidade. Florence compartilhou. Virou carreira dela. Você pode não virar carreira, mas você compartilha. Com amigo, família, comunidade, online, onde quer que seja. Porque sua história de superação pode ser combustível que alguém em desespero precisa. E compartilhar completa ciclo. Você recebeu princípios, aplicou, superou, compartilhou. E ciclo continua, ajudando próxima pessoa. E próxima, infinitamente. Você está no final. Você tem história completa de como Florence superou maior adversidade. Você tem 4 princípios exatos que ela usou. Você tem protocolo de aplicação. Você tem 3 histórias de outras pessoas que aplicaram e superaram. E única questão: você vai aplicar agora? Ou vai colapsar sob a adversidade que está enfrentando? Pegue papel. Escreva a adversidade que você enfrenta. E abaixo escreva: eu recuso consentir com aparência de derrota. Eu vejo transição. Eu decreto solução completa manifestando agora. Eu escuto orientação interna e ajo quando inspirado. Eu sou grato pela vitória que está emergindo. Escreva. E então aplique. Diariamente. Por 90 dias mínimo. E veja o que Florence, Cláudia, Roberto e Helena viram. Adversidade superada. Não por magia. Por aplicação disciplinada de princípios funcionais. Princípios que funcionam em teoria. E em inferno de tribulação real. Testados. Provados. Seus agora. Aplique. Supere. Compartilhe. Ciclo completo. Comece. Agora.